O Museu Virtual do Siqueira apresenta Semana do Patrimônio Histórico. Palestrante, promotor Matheus Ávila Andrade de Azevedo. Agora eu quero convidar para a próxima palestra o Dr. Matheus Ávila Andrade de Azevedo, promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, promotor de Justiça do Estado do Paraná desde 2014. E ele vem nos falar sobre o Ministério Público e a proteção do patrimônio cultural imaterial. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes aqui, as autoridades, no nome da nossa vice-prefeita. É uma honra para mim dividir aqui esse palco com pessoas que amam tanto a nossa cidade. Do pouco que eu já conheci aqui, certamente das pessoas que mais gostam de Paranaguá, várias estão aqui nessa noite. E é um prazer para mim estar fazendo parte desse encontro, dessa semana, e poder dialogar um pouco com vocês sobre isso. Quando o secretário Ivan foi lá conversar comigo a primeira vez, e inclusive já fez o pré-convite para estar aqui hoje, eu falei para ele que ele tem a joia da coroa aqui de Paranaguá nas mãos, porque honestamente para mim eu gosto muito dessa parte histórica, cultural da sociedade. Falo para todo mundo que muitas das vezes me entristece a forma que Paranaguá foi trazida até hoje, e digo para muitas pessoas que a gente às vezes gasta um mundo de dinheiro, viaja para locais caríssimos, né? Vai para a Europa, vai para não sei aonde, e a gente vai lá para ver o que a gente tem aqui, e o que tem aqui a gente não preserva, não dá valor. Então eu acho que Paranaguá tem um grande patrimônio a ser preservado, a ser incentivado, e a gente precisa realmente lutar por isso. Só para dar um exemplo, né, antes de vir para Paranaguá, eu passei por várias comarcas, principalmente no norte do estado. Eu, particularmente, que vim de fora do estado do Paraná, estou aqui há 10 anos, eu não sabia que Paranaguá tinha esse patrimônio histórico aqui. Então eu fui saber quando eu soube que eu vinha morar na cidade. Aí eu joguei o nome Paranaguá no Google e apareceu as fotos de Paranaguá. E eu me lembro de conversar com a minha esposa: nossa, meu bem, olha que maravilha que tem lá, tem uma parte histórica bonita para a gente passear e tal. E eu não sabia disso. Então, para vocês verem como dentro do próprio estado do Paraná, a gente está devendo de fazer Paranaguá ser mais vista, né? Então hoje eu quero falar um pouco com vocês, não falo bem igual o Dr. Jean aqui, mas vou falar um pouco sobre o Ministério Público e a proteção do patrimônio cultural imaterial. Só voltando ali, a gente tem ali, né, já uma foto tão bonita da cidade de Paranaguá e desse patrimônio. Olha que coisa mais linda, né? Vou pedir para passar. Quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente fala o quê, né? Às vezes, quando a gente fala em algo que não é tangível, que você não toca, isso é difícil da gente ter essa abstração na nossa mente. Então, o que é o patrimônio imaterial? A gente pode colocar saberes, celebrações, formas de expressão, etc. Desde um linguajar que você tenha aqui em Paranaguá, quando você chama alguém de bagrinho, por exemplo, até uma comida que você tem o costume de comer aqui em Paranaguá, ou uma dança que a gente fale, que a gente dance aqui. Outros exemplos, né? Festas populares, culinárias, saberes tradicionais. Então aqui provavelmente todo mundo que foi criado aqui, tem família daqui, você tem uma história que a bisavó contou para a avó, que a avó contou para o seu pai, que o seu pai conta para você, de certa situação, de certo lugar. Então tudo isso é patrimônio histórico e material. Por que é a importância disso? É a identidade cultural
a memória coletiva e a diversidade. Então, da forma que as outras autoridades falaram aqui, quando você não preserva o que você tem, a sua tendência é deixar de existir, né? Eu me lembro muito que um dia meu sobrinho estava fazendo uma tarefa de casa, ele estava vendo algumas imagens e tratava-se lá do Pelourinho, etc. E ele me perguntou assim, porque ele tinha que responder na tarefa: ô tio, por que a gente tem que preservar essas coisas? E eu falei assim para ele: por que você é brasileiro? Aí ele não sabia responder. Eu falei: por que você gosta das coisas que você gosta? Aí ele não sabia responder. Eu falei assim: você provavelmente é brasileiro, você gosta de futebol, você é meio piadista, você tem um jeito certo de andar, um jeito de falar. Tudo isso vem dessa carga cultural que a gente carrega. Então, a partir do momento que você vai permitindo que isso vá desaparecendo, a sua tendência é deixar de existir como povo. Então, o Parnanguara, se ele não cuidar desse patrimônio imaterial que ele tem, daqui uns dias, a cidade vai ser simplesmente um porto. E a cidade de Paranaguá, o povo de Paranaguá, a manifestação do Parnanguara, ela vai deixar de existir. E é por isso que a gente tem que preservar essas coisas. Vou pedir. Então, ali, a base legal de atuação do Ministério Público. Na Constituição Federal, a gente tem o artigo 127 e o artigo 216. Doutor, pode me passar meu... Eu até esqueci de pegar aqui, tem um papel que eu quero acompanhar na palestra, porque eu quero ler para vocês especialmente esse artigo 216, que ele fala o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, a identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, mas não limitam, as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Nós temos ali leis complementares, o Decreto-Lei número 25 de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Nós temos ali a Convenção da Unesco de 2003, que foi ali assinada, né, digamos assim, incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto 5.753, que ela teve as seguintes finalidades: a salvaguarda do patrimônio cultural e material, o respeito ao patrimônio cultural e material das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos, a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do patrimônio cultural e material e de seu reconhecimento recíproco, e a cooperação e a assistência internacionais. Em Paranaguá, isso inclui proteger o vínculo entre tradições, meio ambiente costeiro, comunidades tradicionais e a paisagem urbana. E a gente tem o Ministério Público como um defensor desse meio ambiente cultural também. Vou pedir para passar. Atuação prática do Ministério Público. Então, o que o Ministério Público ele pode fazer diante desse patrimônio cultural imaterial? Se há uma notícia de qualquer situação que busque violar esse tipo de patrimônio, o Ministério Público ele tem um dever legal de investigar essa situação. Isso a gente faz através de um inquérito civil. No inquérito civil, você não conseguindo resolver a questão, eventualmente há uma necessidade da gente propor uma ação civil pública, que a gente chama, na qual a gente busca perante o judiciário obter uma decisão judicial protegendo esse patrimônio. Além disso, a gente, dentro dos inquéritos civis, tem a possibilidade de realizar o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta, que é você fazer um acordo com o eventual violador de certo direito, para que ele, dentro de um espaço de tempo, se obrigue a cumprir certos requisitos que a lei determina. Também a gente tem uma função de fiscalização de políticas culturais públicas,
e um dever, né, um poder-dever de promoção de campanhas de valorização cultural. Pode passar. Atuação prática do Ministério Público, né? Então, aqui em Paranaguá, a gente pode citar que em 2015, a 2ª Promotoria de Justiça de Paranaguá requereu judicialmente que o município e a Funtur promovessem a recuperação da estação ferroviária de Paranaguá, pois seria um patrimônio cultural material. Prédio histórico construído em 1883 e tombado pela Secretaria Estadual de Cultura, o que foi deferido pela Vara da Fazenda Pública de Paranaguá. Pode passar. A gente tem também ali, em 2017, a 2ª Promotoria de Justiça de Paranaguá realizou audiência pública para discutir o registro da festa estadual de Nossa Senhora do Rossio como patrimônio imaterial da cidade, obtendo efetividade ao ser publicada a Lei Municipal número 3.679, de 2017, que declarou o patrimônio imaterial, cultural e intangível do município. Pode passar. O que a gente tem como patrimônio imaterial aqui em Paranaguá, mas que não se limita a isso, né? A gente pode falar, por exemplo, né, que todo mundo conhece, do Fandango Caiçara, a gente pode falar da festa do Santuário do Rossio, a gente pode falar do modo de vida das comunidades pesqueiras. Então, por exemplo, se hoje há um evento de música do Fandango Caiçara aqui em Paranaguá e alguém, de alguma forma, tenta impedir ou coibir a prática disso, é poder-dever do Ministério Público atuar para que essa agressão não ocorra. Da mesma forma quanto a festa do Santuário do Rossio, quanto ao modo de vida das comunidades pesqueiras e várias outras formas de manifestação cultural que a gente tem aqui em Paranaguá. Em outros estados, né, você vai ver diversas manifestações também do patrimônio imaterial, festas espalhadas pelo Brasil afora. A gente pode falar, né, aqui trouxe o caso no Maranhão, a gente tem o tambor de crioula. No meu estado de origem é muito famoso lá o festival do Siriri Cururu, que é uma música especial, principalmente da região de Cuiabá, que é um patrimônio imaterial do Mato Grosso. Então, o Ministério Público ele tem essa função de proteger. Então, quem pratique, né, essa cultura parnanguara e se sinta violado de alguma forma ou impedido, digamos, né, a vice-prefeita está aqui, eu sei que não é o caso, mas digamos que entra alguém na prefeitura e ele simplesmente decide que não vai mais utilizar praça nenhuma para praticar isso, que vai ser impedido, que se quer fazer isso, que vai fazer em outro lugar onde não é feito. Então, assim, o Ministério Público ele tem esse dever de velar por essas pessoas, de velar por essa cultura parnanguara. Pode passar. Desafios na proteção do patrimônio material. A fragilidade dos registros orais, né? Então, infelizmente, diferente do que a gente faz com um bem imóvel, por exemplo, você não tem ali um cartório, né, de cultura. A cultura ela é passada, em geral, de boca a boca, de geração a geração. Então, muitas das vezes se torna difícil você preservar isso, porque vai se perdendo ao longo do tempo, as pessoas vão deixando de se interessar, de querer preservar, às vezes não há incentivo econômico para isso acontecer, então isso vai se perdendo ao longo do tempo. Pressões urbanas e econômicas, acho que em Paranaguá não é preciso falar muito sobre isso quando a gente diz sobre pressão urbana e econômica. A gente tem uma cidade extremamente pressionada, e isso eu não falo de forma pejorativa nem crítica, ao poder econômico que a gente tem no porto aqui, no interesse econômico que tem nisso, e isso acaba que vai adentrando dentro ao município, vai retirando espaços de convívio, espaços de cultura, e isso hoje, por exemplo, para você criar uma associação, né, de Fandango Caiçara numa cidade onde os imóveis têm um valor altíssimo por causa do porto, você torna isso mais difícil, né? Apenas um exemplo.
Então, tudo vai se tornando mais difícil. Desconhecimento institucional. Então, infelizmente, a gente tem que vivenciar ainda discursos que criticam eventual dispêndio de valor para a preservação de cultura, né? Para que está gastando dinheiro com isso? Pessoas que às vezes entram em órgãos, em instituições e não têm o devido apreço pela cultura da cidade. Então, isso também é uma luta. Importância da escutativa das comunidades. Há comunidades em Paranaguá são muito distantes, são difíceis de ser alcançadas. Então, se você não tiver um trabalho de pessoas que se envolvam nessas comunidades, escutem essas comunidades, relatem o que essas comunidades praticam, o que elas fazem, preservem isso, a tendência é que com o tempo isso se perca, né? E isso torna muito difícil a preservação desse patrimônio imaterial. Pode passar para a próxima. O MP como guardião da identidade coletiva. Então o MP, ele tem um papel, a meu ver, principalmente como um articulador dentro de todas essas instituições para buscar fomentar, para buscar fazer com que essas pessoas, esses órgãos, eles atuem, eles preservem. A atuação intergeracional, então você vai ter dentro do Ministério Público um órgão que ele não está preso a certo contexto político, a certo período histórico. Então, você, por exemplo, vai ver ações que tramitam muito antes de eu chegar aqui, provavelmente quando eu for embora, vão continuar tramitando, porque o interesse é da instituição, né? É intergeracional que a gente pode dizer. Não é do promotor X ou Y. É um objetivo como instituição da gente preservar tudo isso. Defesa da memória, identidade do povo, né? O Ministério Público tem esse poder-dever, né? Isso é previsto na Constituição, esse dever de preservar essa memória, essa identidade do povo. Quando eu cheguei aqui em Paranaguá, uma das coisas que eu falava muito para minha esposa e para todas as pessoas que eu conhecia, é de que como Paranaguá é uma cidade singular dentro do estado do Paraná, né? Porque quando eu vim morar aqui, eu pensava assim, poxa, é perto de Curitiba, deve ser um povo meio parecido com Curitiba, o clima deve ser meio parecido, o jeito de viver deve ser meio parecido. Quando eu cheguei aqui, Paranaguá tem exatamente nada a ver com Curitiba, não tem nada a ver com o norte do estado, o jeito do povo falar é diferente, as expressões são diferentes, o modo de vida das pessoas é diferente. Então, assim, Paranaguá é uma cidade única, né? Se você vai andar no norte do estado, com todo respeito, mas você vai encontrar poucas diferenças entre o jeito de Maringá e Londrina, por exemplo, né? Aqui em Paranaguá você tem uma cidade e uma região onde tudo é muito peculiar, o jeito das pessoas aqui. Então há uma história riquíssima a ser preservada, um valor patrimonial e imaterial riquíssimo a ser preservado em Paranaguá. Pode passar. Encerramento, né? Proteger o patrimônio imaterial é proteger o que somos. Algo que eu me lembro assim, e acho que é muito bom a gente frisar, a gente tem que lembrar que todas as vezes que se tentou, durante a história da humanidade, exterminar certos povos, uma das primeiras coisas que as pessoas faziam era impedir a prática de cultura, a prática de certo modo de vida de um povo, a prática de eventual religião desse povo. Então, assim, o que nos caracteriza como certo povo é exatamente o jeito que a gente vive, o que a gente tem, o que é a nossa sociedade. Às vezes quem cresceu aqui não tem a consciência disso, mas muito provavelmente se um dia você for morar fora, você vai entender o que é o jeito paranaguá de se viver, de se ter cultura, né? Então, a gente tem que buscar preservar isso, porque é nosso dever como povo continuar
Paranaguá, continuar a cultura de Paranaguá. A ação do Ministério Público vai além do jurídico, é cultural, social e histórica. Eu acho que eu faço muito mais justiça aqui em Paranaguá quando as pessoas vão no meu gabinete e têm certas conversas comigo, do que com ações judiciais, com reuniões, porque é a oportunidade do Ministério Público fomentar, discutir, trazer um outro olhar, incentivar, né, as pessoas, os atores sociais. Não é o Ministério Público que faz isso, são as pessoas que estão aqui nessa noite e outras pessoas que a gente tem aí na rua. O direito à memória é um direito fundamental. A gente, quando esquece o nosso passado, a nossa tendência é praticar vários erros que já foram praticados, perder nossa memória. Então a gente tem que buscar preservar isso. Como é bonita a riqueza de Paranaguá. Eu falo para minha esposa, como Paranaguá é rica culturalmente. Todo final de semana aqui tem um negócio cultural diferente. Isso não é à toa, isso faz parte desse povo. E outras cidades, eu morei anos no Paraná, em cidades que eu via, no final do ano tinha um evento cultural, uma banda que trazia de fora e olha lá. Aqui a gente tem história de escritores, de poetisa, música, que é um negócio riquíssimo. As bandas que a gente vê aqui, eu fui há uns 2 meses atrás num evento em Antonina, tem uma banda lá que é um negócio maravilhoso. Os meninos lá extremamente técnicos, um sol danado, os meninos debaixo do sol tocando perfeito. Meu filho adora música, ouvia aquilo assim, quase babava. Não é à toa, o povo costeiro aqui de Paranaguá adora a cultura, e isso tem que ser preservado. Compromisso com as futuras gerações. Muitos de nós aqui, daqui 50 anos, não vamos estar aqui. Eu talvez não esteja, né? E o que eu vou preservar para o meu filho, para os meus netos, bisnetos? Ou será que daqui a alguns anos eles não vão saber nem o que foi Fandango Caiçara? Então, a gente tem esse dever mesmo de preservar isso para as próximas gerações, preservar Paranaguá, né? E eu gostaria de agradecer a participação aqui, incentivar. Eu sei que universidades são locais onde a cultura ela é discutida, né? Onde a cultura é implementada, onde você tem locais de debates, né? Que certamente geram muitos frutos para a sociedade. A Exupar tem esse papel e eu torço mesmo para que essa semana aqui seja mais uma semente, né, em Paranaguá. Torço muito pela administração pública atual, pelo secretário Ivan, que ele possa fazer um ótimo trabalho e que Paranaguá realmente cuide, zele por esse patrimônio imaterial que a gente tem riquíssimo nas mãos, tá bom? Muito obrigado. Paranaguá e sua história. A colonização. A escravidão. A religiosidade. A musicalidade. A política. A educação. A segurança. O porto. A economia. O esporte. Urbanismo. A literatura. A sociedade. As notícias. De um jeito nunca visto. Museu Virtual do Siqueira. Revivendo o passado. Curta, siga e compartilhe as nossas redes sociais no Facebook e no YouTube.